é bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Pessoal, notícia urgente, tá? Breaking news, realmente. Saiu agora à noite. Governo Trump revoga vistos de Moraes, aliados dele no STF e familiares. Tá aqui, ó, no site da Gazeta do Povo. E os jornalistas da CNN, né? Mais uma vez, ficando com caras de paisagem, gaguejando. Ou seja, aquela alegria que eles estavam, de repente, se esvaiu. Fica comigo que a gente vai falar sobre isso aí. Vamos lá. Bom, gente, é lógico, era evidente de que o Laranjão não ia deixar por menos, né? Depois aí do Alexandre de Moraes ter dobrado a aposta, fazendo tudo que fez hoje aí, logo de manhã cedo, com relação ao Bolsonaro, era evidente que ele não ia deixar por menos. E o secretário de Estado americano, Marco Rubio, postou em sua rede social, avisando que vai cancelar os vistos de passaporte de Alexandre de Moraes, os ministros do STF, e isso se estende a todos os seus familiares. Então a coisa tende aí a piorar. A coisa, na verdade, piorou mais ainda para eles. E agora foi uma coisa mais específica voltada para eles, né? Não foi apenas uma questão de tarifas, né? Atingindo aí a economia do país. Mas eu vou colocar aqui para vocês a notícia sendo dada aqui pela CNN e vou comentar um pouco aqui sobre como esses repórteres abordaram esse tema e a cara que eles ficaram. Vamos lá. A Casa Branca disse em nota que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sob ataque do sistema judicial brasileiro. Essa é uma apuração exclusiva da nossa correspondente em Washington, Mariana Jangiacomo. Ela fala com a gente direto da Casa Branca. Mariana, boa noite. O que diz exatamente o governo americano? Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, o governo americano disse o seguinte, abre aspas, presidente Trump acredita que o presidente Bolsonaro é um homem bom que ama o povo do Brasil. Como o presidente Trump já disse, o presidente Bolsonaro e seus apoiadores estão sob ataque de um sistema judicial armado. E essa é uma caça às bruxas que não deveria estar acontecendo, foi o que disse a Casa Branca, então, quando eu questionei sobre a operação da Polícia Federal de hoje, por Moraes ter citado Donald Trump e pela motivação para essa operação, que seria a hipótese, o risco de fuga de Jair Bolsonaro aqui para os Estados Unidos. Eu citei o motivo para essa operação e foi essa a resposta que eu recebi da Casa Branca, algo muito alinhado com o discurso de Donald Trump sobre Jair Bolsonaro, algo que Trump já vinha falando sobre ele, que ele seria vítima de uma caça às bruxas, termo que ele, Trump, usa para descrever a sua própria situação, os seus próprios problemas na justiça. E, Márcio, eu queria chamar aqui uma informação que acaba de chegar do secretário de Estado americano, Marco Rubio, dizendo que está ordenando a revogação de vistos de Alexandre de Moraes e membros da família imediatamente. Eu estou aqui com o pronunciamento que Marco Rubio fez agora pelas redes sociais. Eu vou ler e traduzir agora o que disse Marco Rubio. O presidente dos Estados Unidos, abre aspas, o presidente dos Estados Unidos deixou claro que o governo irá responsabilizar estrangeiros que são responsáveis pela censura da liberdade de expressão nos Estados Unidos. O juiz da Suprema Corte Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, com a sua caça às bruxas política contra Jair Bolsonaro, criou uma perseguição e uma censura, um complexo de perseguição e de censura que viola não só os direitos básicos dos brasileiros, mas também se estende além das fronteiras do Brasil para ter americanos como alvos. Por isso, eu ordenei revogação de vistos para Moraes e seus aliados na Justiça, no Tribunal, assim como os seus membros de família imediatos, agora começando imediatamente. Foi o que disse, então, fecha aspas, Marco Rubio, secretário de Estado americano. Então vocês perceberam aí, né, gente, o nível de tensão que a repórter estava demonstrando ali ao falar, falando sem parar, dizendo que o Trump estava usando as mesmas palavras para falar sobre Bolsonaro e defender Bolsonaro que ele usa para defender a si próprio, né? Como se eles estivessem aí no mesmo nível criminal, digamos assim. Agora, Lorival, o que a gente tinha antes era uma sanção comercial, 50% que vão começar a ser cobrados a partir do dia 1º de agosto, claro, se essas sanções entrarem em vigor. Agora nós temos uma decisão do governo americano, do secretário de Estado Marco Rubio, de cancelar,
revogar os vistos para os Estados Unidos, não apenas de Alexandre de Moraes, mas todos os ministros do Supremo Tribunal Federal e também seus parentes. É um ataque ao Supremo. Como interpretar essa decisão do governo americano, Lorival? Boa noite. Viu como ele gaguejou, gente? Viu como esse esquerdista ficou até sem saber como falar? E o que ele fez, como todo bom esquerdista faz? Inverte, né? Ele inverte a coisa e diz que foi um ataque ao STF. Um ataque do governo Trump ao STF. Olha só como é que são as coisas, gente. Os esquerdistas sendo esquerdistas, né? O repórter sendo repórter. Boa noite, vou responder em seguida, mas antes vou trazer duas informações de uma fonte americana, de que a embaixadora do Brasil, Maria Luísa Ribeiro Viotti, ao voltar das férias ou ao interromper as férias anteontem, procurou o Departamento de Estado em Washington e foi recusado o contato. Não conseguiu falar com o Departamento de Estado, algum representante ali da parte do hemisfério ocidental ou mesmo da mesa de Brasil. Ou seja, a diplomacia brasileira, no seu nível mais baixo, está sem acesso ao Departamento de Estado, cujo secretário Marco Rubio tomou essa decisão agora há pouco de revogar visto. Agora há pouco a gente recebeu a Cristina Rosales, que é a minha fonte há vários anos. Ela foi assessora do Trump e do Biden e saiu agora recentemente do Departamento de Estado e está como consultora de empresas. E ela previu que aconteceria isso horas antes de acontecer, que é a retirada do visto, não só do Alexandre de Moraes, mas dos aliados dele, entre aspas, no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aqueles que votaram a favor hoje dessa medida contra o presidente Bolsonaro, então provavelmente devem se estender a eles as sanções que aconteceram, que foram adotadas hoje, e ela prevê que o Jason Miller, que é o assessor do Trump na Casa Branca, já tem o mapa da escalada, do que vai sendo feito contra o Brasil, que é assim que ele atua. E ela prevê que, muito provavelmente, o próximo passo vai ser o congelamento dos ativos, dos bens eventuais que esses ministros e o procurador-geral têm nos Estados Unidos. E aí o próximo passo seria sanções secundárias contra instituições bancárias e financeiras que tenham negócios com eles, para que eles não possam mais, então, acessar, né, o sistema financeiro, já que nenhuma instituição bancária ou financeira poderia atuar sem ter acesso a dólares. Né? Sim. Todas dependem disso. Agora, Lorival, você traz informações importantes, vamos tentar quebrá-las em pedaços. Primeiro, a informação que você nos traz, que a embaixadora do Brasil, a nossa representante em Washington, não conseguiu falar com ninguém do Departamento de Estado. Isso soa para mim quase que um rompimento. O quão exagerada é essa minha visão? Há um rompimento diplomático neste momento entre os países? Formalmente não, mas na prática sim. Não. Pera aí, meu camarada, calma aí. Provavelmente não, mas na prática sim, pô, você tem que se decidir, né? É uma coisa ou outra. Rompeu ou não rompeu a comunicação diplomática ali entre os países? Poxa, vamos ser mais, né? Parece que tá com medo de falar, percebe como... Eu até dei uma acelerada aí na parte que ele tava falando, porque ele tava gaguejando tanto, com tanto medo de falar, cara, que tava muito lento, eu tive que dar uma agilizada aí. Mas os repórteres não estão cheios de dedo aí para falar, percebe? Como é que tá a coisa? E é exatamente isso que deixou aqui em vídeo o Paulo Figueiredo, que está lá nos Estados Unidos. Ele fez um vídeo curtinho, eu estou pegando aqui um pequeno trecho do vídeo dele para mostrar para vocês, ele abordando isso, exatamente o que eu falei. Ele fala aqui, ainda diz o nome aqui de outros ministros que estão sendo alcançados aí por esse mandato aí de cancelamento de vistos. Vamos ver. Fala galera, parei aqui, Paulo Figueiredo, para dizer para vocês que saiu a primeira onda oficial de sanções. Para começar, foram sanções de visto e proibição de entrada nos Estados Unidos e inadmissibilidade nos Estados Unidos para Alexandre de Moraes, seus aliados e familiares, tanto do ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, do pseudo-juiz Alexandre de Moraes, quanto dos aliados. O que isso significa? Bom, eles não divulgaram uma lista,
mas eu posso afirmar com grau alto de certeza que o procurador Paulo Gonet está na lista, que o ministro Barroso está na lista, que os demais ministros, companheiros de turma do Alexandre de Moraes estão na lista, e outros ministros também, Gilmar Mendes e companhia. Volto a dizer, não são só eles, seus familiares também estão sendo atingidos, o que significa que pessoas que inclusive estejam nos Estados Unidos sob algum tipo de visto de estudante, visto de trabalho, qualquer tipo de visto, perderão e serão deportadas caso não deixem os Estados Unidos de forma voluntária. As instituições brasileiras reagiram da pior forma possível e agora está todo mundo se ferrando. O que eu tenho para dizer para vocês, isso é muito importante. É bastante seguro afirmar que esse é só o começo. As coisas que eu tenho ouvido são assustadoras. Talvez Magnitsky seja algo que vai deixar saudade. Então, se preparem, porque vocês terão semanas eletrizantes pela frente, e eu faço um apelo às autoridades. Vocês não há um cenário onde vocês saiam vitoriosos nessa história. Não há um cenário. Não há um cenário. Então, peço cautela, peço responsabilidade. Que Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil.